E aí, gremistas, começamos bem na Libertadores. 2-0 no Zamora aí, o que conta é o resultado. Gostei muito dessa esperança que eu sinto no time do Grêmio, nesse grupo que o Grêmio tem. Apesar de todas as dificuldades e erros que eu vi no time do Grêmio, eu vi toda a qualidade que o Grêmio tem do meio para frente. É só consertar os volantes e ir começando a arrumar esse time. É o que eu digo, infelizmente o Grêmio começou com um time que poderia estar pronto, mas não está. Mas começamos bem com vitória. No primeiro tempo, o Grêmio demorou a encaixar. Vários erros de posicionamento. O Groi. Desculpe, o Groi enlouqueceu uma hora. Teve uma defesa que ele faz na saída de bola no contrapé linda. E realmente, se o Zamora tivesse um pouco mais de qualidade, nos teria encaçapado, minha gente. O Grêmio começa, inclusive assim, eu acho que o Grêmio também esperava um pouco mais do Zamora. E demorou, tanto que quando o Grêmio se deu conta, o Grêmio pegava a bola, o Zamora estava recuado. E lá pelos 18, 19, o Grêmio começou a jogar, começou a encaixar o meio para frente. O problema do Grêmio, assim, o Jailson muito mal. Até inclusive vou dizer, acho que o Jailson jogou, assim, desde que a saída do Michael, no Grenal, o Jailson jogou melhor. Era ele a principal ligação com a lateral, com o Léo Moura, foi muito acionado, e principalmente com ligação porque não tem a saída de bola, não tinha infiltração, a tabela muita com o Léo Moura foi tentado e sempre fechado. O Grêmio muito, preso à marcação, muito moloide até os 18 minutos, 20 minutos. O Grêmio desencaixado, o Jailson muito moloide em campo também. Então, assim, o time teve na média, nas individualidades, tiveram na média. Marcelo Oliveira com vários momentos bons no primeiro tempo, inclusive antes do Grêmio começar a jogar. Assim como as suas mesmas falhas. Mas assim, o Marcelo Oliveira até tem melhorado. E aquilo que eu falo, ele não pode ser destaque. Ele não pode. O Grêmio tem que jogar com a garra que ele tem. A maneira que o Grêmio jogou hoje, de certa forma, um time que vem às ganhas mesmo, é muito nocivo ao Grêmio, é muito perigoso. Então, assim, até o gol, o Grêmio tentou. De certa, tem muito mais qualidade, muito mais volume de jogo, né? Muito mais inversão de bola. Eu discordo de que o Grêmio ficou mais veloz com o Bolanhos. Eu acho que o Bolanhos é mais veloz que o Douglas, mas o Grêmio não ficou mais veloz. Inclusive nas invertidas, a gente vê que o Bolanhos tenta se esforçar para chegar na posição, para fazer a bola rolar mais rápido, mas eu não vejo isso. Eu vejo qualidade nos jogadores do Grêmio do meio para frente. Eu acredito que por isso que eu digo que eu ainda vejo o Grêmio com um 10. E aí entra o Fernandes, o Lagata Fernandes aí, o Gaston. Então, assim, ó, os problemas do Grêmio é o mesmo. Cabeças de área. Tinha um buraco entre defesa e ataque. E não era só por causa da retranca dentro de casa do Zamora. Mas fiquei muito esperançoso, porque assim, ó, até sugestiono que o Michel, quando o Michael voltar, joga o Michel. Porque o Jailson está sendo tentado de várias maneiras, com o Michael e o Jailson atrás, sem o Michael, com o Jailson fazendo a do Michael e o Michel atrás. E o Michel eu acho que é um jogador que renderia mesmo, ele teve momentos muito bons na partida, renderia eu acho com o Michael ali, e dar um banquinho pro Jailson. Infelizmente, já foi dada a chance, ele teve a hora de agarrar, inclusive com responsabilidade agora, e ele muito displicente, muito lento, muito fraco na marcação. Vários contra-ataques, assim, vários buracos abertos. Gostei do Renato muito atento que uma hora que o Bolanhos não vai atrás do volante e abre um buraco e o cara vai indo, então, e o Renato atento que viu que lá no ataque o Bolanhos não marcou o cara. E ele é meio liberado de não marcar, mas pelo menos aquela saída de bola ele tem que marcar. Então, assim, ó, o que valeu para mim foi o resultado desse jogo. O primeiro tempo, depois que o Grêmio faz o gol, e gostei muito do gol do Grêmio, porque é esse advento que tem o Léo Moura de jogar pelo meio. Foi tentado uma tabela, se não me engano, com o Ramiro, e ele viu que estava fechado do lado direito, e ele entrou pelo meio, inverteu com o Ramiro e foi indo.
quase perde a bola, ele passa pro companheiro, recupera ela de novo, e dali sai a jogada do gol, aonde ele lá no fim vai fazer o gol. Por quê? Porque o nosso lateral jogou pelo meio, entrou pelo meio. Entende? Então esse advento que o Léo Moura tem, porque ele entende do riscado, tanto olha o gol que ele fez. Se tu pega o Pedro Rocha ou o Everton, a gente não sabe se vai fazer. Entende? Então assim, ó, gostei muito desse advento, que volta e meia vai ser útil, que o Léo Moura tem. Ele entra, ele joga no meio, e o Edilson às vezes lá na frente também faz isso. Mas aí por uma circunstância de função e de jogada do que está acontecendo lá na frente. Inversões que o Edilson faz, mas o Léo Moura lá de baixo veio jogando pelo meio. Gostei muito desse gol do Grêmio. E depois do gol, o Grêmio de novo para. E eu acho que espero que tenha parado, porque viu que o Zamora, claro, poderia empatar, mas assim não levava ofensivamente, até tentando pressionar o Grêmio. Não levou muito perigo depois do gol do Grêmio. E no segundo tempo, minha gente, o Grêmio começa da mesma maneira que a partir dos 20 minutos do primeiro, da mesma maneira que quando o Grêmio começou a jogar. Aí sai aquela bela jogada, onde é acionada a velocidade do Pedro Rocha, isso, e ele cruza para a área e o Ramiro faz o gol, tipo aquele lance do Jeromel na final, que ele lança pro Everton, né? E o Luan faz o gol, e aí o Grêmio de novo abdica de jogar. Tanto é que as substituições do Renato, com a entrada com as substituições do Renato, o Lucas Barrios, o Everton, e depois a saída se não me engano, foi o Bolanhos, e entra o Fernandinho, não se deu para ver muita coisa. A única coisa que eu vi que o Lucas Barros é um jogador que entende também do riscado e logo vai ter que ser titular, né? Para o Grêmio poder jogar, mas aí vai ter que ter os volantes para poder ter a saída de bola, os lateral poder subir, poder fazer a defesa. O Jailson não pode estar nesse time com essa carência defensiva dele que ele teve hoje, muito mole. Entende? Então, assim, o que você tira desse jogo é o resultado, é a qualidade que a gente vê no time do Grêmio, os defeitos que o Grêmio tem, a gente sabe o que é e vai ser consertado, né? E começamos muito bem na Libertadores. Vamos em busca do nosso tricampeonato. Eu fiquei muito esperançoso. O Grêmio tem uma qualidade muito grande do meio para frente. O Luan, por mais moloide, o mesmo defeito de sempre, por mais moloide que ele seja, a gente vê que ele tem qualidade. Que quando as coisas melhorar, ele vai melhorar junto. Só que ele não vai ser o responsável pela melhora. Ele não vai pegar a bola debaixo do braço e resolver. Inclusive, eu acho que tem muito jogador de qualidade que numa dessas o Luan até iria para o banco. Vou ser bem sincero. E ele não vai, porque ele é moeda de troca, a gente tem que vender. Mas é bom que isso já seja pensado, porque o Grêmio ele vai ser vendido também. Entende? Então, assim, o Luan na mesma média, só que é um jogador de qualidade. Ele deveria ter um pouco mais de hombridade em campo. Não se acovardar pela marcação. Então, o que você tira de bom é o resultado. Gostei do time do Grêmio enquanto jogou bola. Jogou pro gasto. E depois abdicou porque o Zamora muito pouco talvez fosse fazer. E acredito até que se fizesse um gol, nós tendo 2 tentos à frente, o Grêmio também ia saber administrar. Porque o Zamora, eu esperava mais. Então é isso aí, gremistada. Começamos bem, temos que arrumar esse problema dos nossos volantes aí e ir ajeitando esse time. Tem gente que está chegando, tem gente que está voltando de lesão. Temos um bom grupo e vamos rumo ao Tri da América. 2-0 o Grêmio, entendeu? É nós da Fox e os macacos no Xbox. Dale, Grêmio!